aí, você já parou para pensar em como são formados os sistemas planetários? E o nosso sistema solar? Você tem ideia de como se formou? Não? Então vem conosco porque está começando mais um vídeo de astronomia em 3, 2, 1 e o tema de hoje é Sistema Solar. Bom, para a gente conhecer a história da formação do Sistema Solar, nós precisamos ir para um lugar no universo que é muito bonito, mas bem mais caótico do que a gente imagina. São as conhecidas nebulosas estelares ou nebulosas planetárias. Essas nebulosas são gigantes nuvens de gás e poeira, formadas principalmente por hidrogênio e hélio. Também tem uma pequena quantidade de outros elementos que os astrofísicos chamam de metais. Bom, algumas coisas podem acontecer ao redor dessas nebulosas que podem tornar esse sistema ainda mais caótico, como, por exemplo, a explosão de uma estrela na sua morte, chamada supernova. Se uma supernova acontece, ela agita essa nebulosa e a conservação de momento angular vai fazer com que o núcleo dela se torne em um disco achatado. Esse disco achatado vai conter aproximadamente 99,alguns% da massa da nebulosa e vai se tornar a nossa protoestrela, o nosso protosol. Vai ser o início do nosso Sol. Interessante. Eu estou pensando aqui, mas e depois desse estágio de protoestrela? Qual que é o próximo estágio da estrela, né? Depois que ela atinge o formato de protoestrela, o que vai acontecer é que aquele disco que forma o início da carreira do Sol vai entrar em colapso devido à sua própria gravidade. Quando isso acontece, a temperatura do iniciozinho do Sol começa a se elevar muito, até quando ela chega no que chamamos de temperatura crítica, que é da ordem de grandeza de aproximadamente 10 elevado a 7 kelvins. Ao chegar a esse estágio, ele começa a ter energia o suficiente para fundir hidrogênio em hélio. E assim ele entra no que chamamos de sequência principal, se tornando devidamente uma estrela. Beleza. Então você tem uma matéria que forma o Sol. Não é toda a matéria da nebulosa. O que acontece com a matéria restante, então? O restante da matéria do Sistema Solar, que é cerca de menos de 1%, vai formar o disco planetário e futuramente vai dar origem a planetas e corpos menores como os cometas. Beleza. Então o disco planetário forma os planetas. Mas como que é esse processo? Como isso acontece? Bom, essa discussão ainda é aberta entre os cientistas, físicos e astrônomos, mas o modelo mais aceito é que os planetas vão ser formados através de aglutinação, ou seja, partículas bem pequenininhas vão se juntando no disco protoplanetário e formando corpos maiores. Quando esses aglomerados atingem dezenas de quilômetros, eles formam o que chamamos de planetesimais. Esses planetesimais vão interagir gravitacionalmente uns com os outros, se fundindo. E ao se fundirem, eles atingem cerca de centenas ou milhares de quilômetros, formando os protoplanetas. Eu sei que existem dois tipos de planetas no nosso sistema solar, que são os planetas rochosos e os gigantes. Você poderia me explicar o que são eles exatamente? Claro, os planetas rochosos são aqueles planetas que têm um núcleo rochoso. Eles possuem alta densidade e uma atmosfera bem fina e algumas vezes até inexistentes. Alguns exemplos deles são a Terra, Marte, Vênus. Já os gigantes, eles podem ser subdivididos em dois tipos, os gigantes de gelo e os gigantes gasosos. Os gigantes de gelo, como o próprio nome fala, vão ter um núcleo de gelo. A sua atmosfera vai ser principalmente formada por água, amônia e metano. E ela vai ser bem mais fria comparada a gigantes gasosos. Os gigantes gasosos vão ser predominantemente compostos por hélio e hidrogênio e vão ter um núcleo rochoso, diferente dos gigantes de gelo. Bom, outra característica interessante do Sistema Solar é a distribuição dos planetas. A distribuição de cada planeta no Sistema Solar está internamente ligada com a temperatura do Sistema Solar. O que a gente precisa entender é que o núcleo do Sistema Solar é mais quente devido ao Sol. E de acordo com que a gente se afasta do Sol, a temperatura vai caindo.
Isso vai fazer com que aqueles planetas que são compostos por elementos mais voláteis, o que isso significa? Elementos que tendem a sair mais fácil, com temperatura menor, do sistema sólido para o sistema gasoso, se afastem mais do Sol. Isso explica o porquê planetas gasosos, gigantes de gelo, como Júpiter, Netuno e Urano, estão mais distantes do Sol do que planetas rochosos como a Terra, Marte e Mercúrio, que estão mais próximos do Sol. Muito interessante. Só mais uma pergunta, na verdade duas. Existem outros sistemas planetários? E se existirem, qual que é o mais próximo de nós? Bom, a resposta é sim e é muito interessante. Assim como a gente tem todo um processo de formação estelar para o Sol, existem outros processos também que vão gerar outras estrelas. Essas outras estrelas que estão fora do nosso sistema solar podem ser orbitadas por outros planetas. A gente vai dar o nome para esses sistemas que estão fora do sistema solar de sistemas exoplanetários e aos planetas que não compõem o sistema solar de exoplanetas. O sistema exoplanetário mais próximo do sistema solar é o sistema cuja estrela principal, e a única dela, é a chamada Próxima Centauri. O sistema se localiza a cerca de 4,2 anos-luz, que corresponde a aproximadamente 40 trilhões de quilômetros da gente. Em 2016, descobriram o exoplaneta mais próximo do nosso sistema solar, que orbita a Próxima Centauri. Ele é chamado de Próxima Centauri B, ou simplesmente Próxima B. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje da Astronomia em 321. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês tenham aprendido bastante sobre sistemas solares. E fique conosco para mais. Nos siga nas nossas redes sociais, como Instagram, TikTok, aqui no YouTube, porque nós temos conteúdos novos toda semana e aqui todo mês a gente tem 3 vídeos no YouTube. Então é isso. Curte, compartilha, comenta, compartilha com seus amigos. Se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também e continue conosco. Até a próxima.